amigos, eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos acompanhando as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli e nós vamos trabalhar o livro Irmão José. O capítulo é o capítulo 85, que se chama Muito Menos. Muito menos. Deixa eu marcar aqui. Muito menos. Cair, por vezes, é ato involuntário. Ficar no chão é decisão pessoal. Olha como que no primeiro parágrafo ele já começa a nos alertar. Cair, por vezes, é ato involuntário. Ficar no chão é decisão pessoal. Aí a gente faz uma observação que é aquela lembrança do tempo que nós aprendemos a caminhar. Então veja, todos nós, ou a maioria de nós, aprendemos a caminhar entre 1 a 2 anos de idade. Às vezes um começou com 9 meses, 10, 11 meses, outro um pouquinho mais tardio, mas a média é de 1 a 2 anos de idade. A gente começou escorando numa cadeira, escorando no pé da mesa, escorando no bercinho, levantando, dando os passinhos ali dentro da grade. Então, entre 1 a 2 anos, começamos a caminhar. De lá para cá, aí cada um avalia a sua idade, tá? Uns que estão me ouvindo que estão com 15, 18, 23, 35, 48, 60. De lá para cá, qual de nós não tropeçou? Qual de nós não tropeçou? A gente aprendeu a caminhar entre 1 a 2 anos e todos nós, e aí agora eu estou colocando, invariavelmente, todos nós já tropeçamos. Já tropeçamos porque tinha um buraco na calçada. Já tropeçamos, porque eu fiquei desatento. Já tropeçamos, porque eu pisei em falso. Já tropeçamos porque, enfim, todos nós já tropeçamos. Mas nenhum de nós ficou no chão. A gente tropeça e levanta. E aí, olha o que ele diz para nós aqui. Ficar no chão é decisão pessoal. Veja, eu estou dando um exemplo dentro de uma questão física. Vamos trazer então para as questões morais? Todos nós já tropeçamos. Da questão moral, todos nós já tropeçamos. Não existe nessa relação que a gente constrói com o outro, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social, seja no âmbito espiritual, não existe algum momento que nós jamais tropeçamos. Não existe. Sabe por quê, gente? Isso está ligado ao nosso lado da imperfeição. Nós estamos na Terra. Eu dei o exemplo do tropeço, a partir do momento que aprendemos a caminhar, para que nós entendamos que do lado espiritual ainda é mais difícil. Porque fisicamente a gente já não tropeça com tanta frequência. À medida que você está com 2 anos e meio, 3, 5, 8, você tropeça. Mas depois, você está com 25, 28, 44, você já não tropeça com a mesma frequência quando era uma criança. Mas espiritualmente a gente tem vários tropeços. Vocês vão lembrar, aqueles que não assistiram, se puderem, assistam, quando a gente faz referência a uma página do irmão José que se chama Obsessão Visual e Sonora. Retomem lá e ali fica mais claro ainda entendermos como que os tropeços vêm assolando a nossa alma. E agora falando novamente do tropeço espiritual. Cair, por vezes, é ato involuntário, mas ficar ali persistindo é uma decisão pessoal. Cometer engano é da imperfeição do espírito. Olha o que a gente acabou de falar. Cometer um engano é da imperfeição do espírito. Persistir no erro é não aprender a lição. Cometer um engano é do espírito? Sim. Se somos espíritos falíveis, a gente vem aqui para aprender, a gente vem para corrigir, a gente vem para acertar.
a gente vem para refazer, a gente vem para conviver, a gente vem para acolher. Olha, porque eu estou nessa posição, nem sempre eu acolho, nem sempre eu refaço, nem sempre eu corrijo, nem sempre eu sou amigo, nem sempre. Porque eu sou espírito falível. Mas eu quero lembrar para vocês o escritor Terêncio, que viveu na Grécia Antiga. Ele nasceu em Cartago e lá ele coloca para nós, ele nasceu por volta do ano 85 antes de Jesus e desencarnou no ano 69 antes de Jesus. Ele viveu apenas 26 anos e ele escrevia tragédias e comédias. Quando a gente fala que ele escrevia tragédias e comédias, a tragédia na época da Roma Antiga, da Grécia Antiga, atenção, na Grécia Antiga, não tinha a conotação da comédia de hoje, porque a comédia de hoje é aquela que te faz rir. A comédia na Grécia Antiga é aquele texto, aquela peça que acaba bem. Não necessariamente te faz sorrir, mas acaba bem. Então, o que acabava bem naquela época era comédia. E ele escrevia tragédias e comédias. Mas o que é interessante nisso aí? Ele colocou uma frase que até hoje a gente repete nas nossas relações e nem sabemos que essa frase ela vai para 2.100 anos atrás. 2.100 anos atrás. Enquanto há vida, há esperança. A gente repete, aí alguém erra, não, vamos lá, enquanto há vida, há esperança. A gente vai falando, enquanto há vida, Terêncio. Aliás, o nome dele é Públio Terêncio. Públio Terêncio. E é muito, Públio Terêncio Afer. Então, nessa época, ele já falou, e de lá para cá a gente vem repetindo uma frase sem saber que é dele. Então, veja, ele é escritor, dramaturgo, poeta, mas entendamos esta colocação, por quê? Cometer engano, quem não os comete? Quem não os comete, até me lembrando aqui, quando Jesus coloca, lembram da mulher adúltera? Vocês vão lembrar no capítulo 8 de João. O capítulo 8 de João começa com o descrito, aliás, é descrito a partir da mulher adúltera e vai até o versículo 11, mas eu quero ficar em um versículo. A Amélia Rodrigues, ela faz para a gente uma colocação muito interessante, quando ela fala a angústia daquela mulher, que estava ali quando os atiradores de pedras vieram atrás dela, quando ela coloca a cabeça no muro, porque quando ela se vira no muro, ela estava sem saída, e o Cristo falando de amor. Olha que coisa interessante. O Cristo tinha feito pregações sobre a importância do amor nas relações. E aí vem essa mulher correndo e os apedrejadores atrás dela. E aí quando ela encontra um muro, ela se vê sem saída perto de Jesus. E aí a Amélia Rodrigues coloca a angústia daquela mulher, quando coloca a cabeça no muro ali, as mãos, aguardando porque o apedrejamento representaria feridas que dificilmente seriam curadas, quando não a morte daquela mulher. E aí a Amélia Rodrigues coloca assim, a pergunta que eles fizeram antes de apedrejá-la, e ela ali no muro, acuada, e a pergunta que eles fizeram foi, a lei manda que ela seja apedrejada, porque foi descoberta em adultério. E tu, que dizes? É muito interessante, porque Jesus falando de acolhimento, falando de amor, e aí eles vêm questionando a lei. Os fariseus, os doutores, porque ela foi pega em adultério. A fala de Jesus, essa mulher aguardava. Porque a fala dele determinaria o que iria acontecer com ela. A lei manda que ela seja apedrejada. E tu, que dizes? Quando Jesus responde
atire a primeira pedra. E agora fazendo referência ao versículo 7, desse mesmo capítulo 8 de João. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, atire. E ali eles começam a jogar as pedras para fora, jogar as pedras no chão. Essa resposta determina a continuidade da vida daquela mulher. Essa é a resposta. Olha o nosso texto. Persistir no erro é não aprender a lição. Todo mundo comete enganos. Todo mundo comete. Vai persistir? Cometer engano é da imperfeição do espírito. Persistir no erro é não aprender a lição. Quando eles começam a jogar as suas pedras no chão, nós não podemos descartar o valor desta atitude daqueles fariseus, daqueles levitas, daqueles doutores. Não podemos descartar. Sabe por quê, gente? Eles escutaram Jesus e eles jogaram as pedras fora. Quantos de nós já escutamos o Cristo e ainda andamos armados com as pedras na mão? A gente está pronto para agredir, para revidar. Quantos de nós? Então, nós não podemos descartar a atitude deles. Agora, não estou discutindo a posição da mulher. Eu estou discutindo o que a gente tem feito com o Evangelho. Quantos de nós estávamos naquela época com as pedras nas mãos e até hoje permanecemos com as pedras nas mãos? Por que estamos aqui há 2000 anos? É porque a gente ainda está apedrejando. Quando a gente não apedreja lá, a gente se apedreja aqui. Eu posso muitas vezes não agredir, mas o que eu fico remoendo, eu estou me apedrejando. E aquela que antes era vítima, poderia ser o meu instrumento de auxílio. Mas eu não joguei a minha pedra fora, não. Eu guardei no bolso da minha túnica e estou atravessando encarnações com as pedras na minha língua. Entenderam tanto que a passagem... Gente, eu estou pegando um versículo. Eu não estou discutindo a passagem. Eu estou pegando um versículo baseado em um parágrafo. Cometer um engano é da imperfeição do espírito. Persistir no erro é não aprender a lição. Mas, graças ao bom Deus, eu vou lendo o que vem lá atrás, o que está aqui hoje. Por quê? Aí eu tenho que lembrar de Terência. Enquanto há vida, há esperança. Por quê? Eu tenho que me prender nisso. Porque pelo meu estado de hoje, eu não joguei a pedra fora. Eu tenho certeza que eu fui dissimulado e eu guardei na túnica, que tinha um bolso camuflado, e eu guardei a minha pedra. E eu vim trazendo ao longo de séculos. E eu estou manifestando isso nas relações. Graças a Deus eu estou me prendendo ao Terêncio, porque eu quero que a parte filosófica, ela faça uma mudança no meu estado íntimo. Queiramos nós, porque a gente precisa de fazer um mundo diferente. Olha o que nós já temos de conteúdo. E aí ele continua. Ofender é descontrole emocional. Ofender é descontrole emocional. Olha quantas vezes a gente faz, quantas vezes a gente se atenta para as ofensas no mundo político, no mundo empresarial, no mundo social, na relação familiar. Ofender é descontrole emocional. Não pedir perdão é ignorância deliberada. Ofender é descontrole emocional. É o que há. Olha a terra, o estado em que ela está. Olha o estado que a terra está. Ofender é descontrole emocional. Não pedir perdão, ignorância deliberada. Gente, olha aqui. Lembram lá no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus coloca para nós a respeito do
Concilia depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho? Lembram? Concilia depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, por quê? Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 25, quando ele coloca para nós, concilia depressa com teu adversário, imagine vocês agora, quem é o seu adversário? Imagine quem é o seu adversário. Pensa. Por quê? Porque a frase é: ofender é descontrole emocional. Não pedir perdão é ignorância deliberada. Essa é a frase. Imagine o seu adversário. Eu vou tentar pensar aqui com vocês nos nossos adversários. Você tem um vizinho, que é seu adversário. Você tem um parente próximo, que você já não conversa com ele, tem 8 anos. É um adversário. Você tem um familiar, que você entra em atrito de forma contundente, porque você se vê com a razão, mas ele também se vê com a razão, e você tem a sua verdade, e ele tem a verdade dele, e para a verdade que a gente tem, existem sempre 3 verdades. A sua verdade, a verdade do outro e a verdade. Então, você tem um familiar, que ali você tem uma contenda. Você tem um colega de trabalho, que você inclusive pediu para transferir de setor, porque você não aguenta mais conviver com ele. Mas aqui a gente está colocando como adversários. E eu quero até pegar, só para vocês entenderem, adversário é diferente de inimigo. O adversário é que pensa o contrário. Esse é adversário. Essa é a definição do latim. O adversário é diferente do inimigo. O adversário é que pensa o contrário. Ele é um adversário. Nós somos adversários políticos, nós somos adversários enquanto torcedores, nós somos adversários enquanto maneira de pensar. Mas é diferente do inimigo, por quê? Porque o inimigo do latim é o amigo ruim. O amigo ruim, olha que definição interessante do latim. Ele não coloca como aquele que irá te destruir, não. Ele coloca apenas como um amigo ruim. Como que o amigo ruim vai te tratar, ou como você trata o amigo ruim, ou como você trata o amigo que pode se tornar ruim, que é o inimigo. Então é interessante essa definição. Mas ele fala para nós de descontrole. Ofender é descontrole emocional. Não pedir perdão é ignorância deliberada. Eu ainda fazendo referência a adversários. Ok. Eu citei apenas alguns exemplos que talvez se enquadrem naqueles que a gente está pensando. Mas concilia depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Qual é o seu adversário? Qual é o meu adversário? Agora, eu quero que vocês façam a avaliação não do adversário externo, mas do adversário íntimo. Faça uma avaliação do adversário íntimo. Veja que dificuldade está acometendo o seu estado de alma. Esse é o verdadeiro adversário. Porque quando eu falo de parente, ou de um colega de trabalho, ou da via pública, esses passam. Tudo passa. Não é o que o Emmanuel fala para o Chico? Tudo passa. Esses passam. Mas o adversário íntimo não passa. Enquanto nós não fizermos movimentos de mudança, enquanto nós não fizermos, avalie o adversário íntimo. Tá claro? Então, você avalia lá, mas que adversário íntimo que eu tenho? Porque a gente muitas vezes tem um ponto da arrogância tão grande que a gente não acha que a gente tem adversário íntimo. Pensa simples, pensa de forma simples. Vamos pegar do início desse ano, olha, nós estamos no mês 3, tá? De janeiro para cá, teve algum momento que você comeu com gula? Pensa se você teve gula. É um adversário íntimo. Estou pegando só esses 3 meses, a gente está no meio de março. Vamos pegar de janeiro para cá, teve algum dia que você mentiu? Mentirinha
Mentirinha. Você pegou seu celular tocou, você olhou o celular lá, é fulano. 4 horas depois você retorna a ligação e fala assim, só agora que eu vi sua ligação. Mentira. Teve algum momento que você pegou uma mentirinha? Adversário íntimo. Lembram que eu fiz referência no iniciozinho de obsessão sonora e visual? Teve algum momento que a gente escutou e deu guarida para aquela atitude, para aquela frase que nos acomete, que nos incomoda e que perturba relações? Adversário, que eu dei guarida. Pensamento negativo. Teve algum momento que eu vi situações de dificuldades e naquele ver situações, seja no âmbito sensual, seja no âmbito familiar, eu vi e eu comecei a alimentar aquilo na minha mente? Adversários. Então, se eu estou construindo esses adversários, eu estou colocando o quê? A gula. Eu estou colocando o pensamento negativo. Eu estou colocando a mentira. Olha os adversários aqui. Olha os adversários aqui. Vão pegar um outro. Você às vezes teceu comentário com alguém que você não deveria ter tecido. Até porque você não usou o crivo ensinado por Sócrates quando ele ensina para nós sobre as peneiras. Aquilo que você escuta, ele pede para a gente se envolver com 3 peneiras. Se é útil, se é bom e se é verdade. Se é útil, se é bom e se é verdade. Usa as 3 peneiras no seu discurso. Usa as 3 peneiras. Quantas vezes a gente mente? Quantas vezes a gente mente? Ou seja, quantas vezes, além da mentira, a gente faz fofoca que envolve intriga, porque a gente falou coisas que não são úteis, que não são boas e que não são verdadeiras. Entendamos. Então eu estou pegando aqui 4 exemplos de adversários. Aí eu volto lá em Jesus. Concilia depressa com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Enquanto eu estou na terra. Vão voltar no parágrafo anterior, vão voltar em Terêncio, enquanto a vida é a esperança, eu vou fazendo enquanto eu estou na terra. Eu vou corrigir isso aqui enquanto eu estou na terra. Eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Jesus continua. Ele não falou, concilia depressa e está tudo bem. Por quê? Olha a fala de Jesus. Para que o teu adversário não te entregue ao juiz. O teu adversário não te entregue ao juiz. O que é o juiz? O que é o juiz? A minha consciência, para que o teu adversário não te entregue ao juiz. E o juiz, então vou colocar aqui, o juiz. E o juiz não te entregue ao oficial. Oficial. Sabe o que é oficial? Porque quando os meus adversários me entregarem ao juiz, ou seja, a minha consciência, eu vou entender que eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu não fiz o que eu deveria ter feito. A minha consciência me entrega ao oficial. Ou seja, aliás, deixa eu só fazer uma correção aqui, e eu vou colocar aqui dentro do nosso esquemazinho, aqui o oficial. O juiz te entrega ao oficial. O oficial são as nossas atitudes. Atitudes. Concilia depressa com o teu adversário. Tirem os adversários físicos, parentes, pessoas, colegas de trabalho, família. Tira do adversário. E começa a pensar em adversários íntimos. Eu citei só um exemplo. Se a gente não corrige o adversário íntimo, ele me entrega ao juiz. Eles me entregam ao juiz. O juiz é a minha consciência. Se eu continuo, o juiz, na hora que ele avaliar, pelo tanto que eu conheço, eu não fiz, ele me entrega para o oficial. O oficial são as minhas atitudes. E o que o oficial faz?
me encerra na prisão. Me encerra na prisão. Ou seja, aqui agora eu estou em uma outra relação. Me encerre na prisão. Qual prisão? A prisão do mal-estar que eu construí e eu começo a ter que trabalhar ele em outras questões a partir do remorso. Porque eu não fiz. Eu não fiz. E o remorso, ele pode ser para mim uma alavanca para eu sair, ou ele pode fazer com que eu fique remoendo. Entenderam? Tanto que o versículo ele vai trazendo, eu estou pegando um trechinho, e aí ele fala que não sairás dali, e aí eu vou aqui, no versículo 26, que não sairás dessa prisão até que pague o último ceitil. Olha o que nós estamos fazendo aqui na terra, gente. Nós estamos aprisionados porque lá atrás a gente se envolveu exatamente com aquilo que o Cristo pediu para a gente conciliar, para a gente não se envolver. Concilia com o teu adversário enquanto estás a caminho. Em vez de a gente conciliar, a gente começou a degladiar. Isso é bobagem, não vai acontecer nenhuma situação, não. E eu fui nos meus excessos na gula, no pensamento negativo, na mentira, na fofoca, em outras. Isso é só um exemplo. Com o passar do tempo, os meus adversários me entregam para a minha consciência, ou seja, me entregam para o juiz. O juiz, vendo que eu não fiz nada, me entrega para o oficial. O oficial, que representa as minhas atitudes, já é a concretização daquilo que a minha consciência estaria me liberando. Eu não me liberei, eu não fiz nada, daí a pouco eu estou encerrado. E aí o Cristo coloca, e serás, e o oficial te entrega na prisão, te encerra na prisão, aonde ficarás, até que pague o último ceitil. E a gente aqui nessa luta. Entenderam? Ele continua. Quando ele fala, ofender é descontrole emocional, não pedir perdão é ignorância deliberada, reconheça que tem o erro. Não pedir perdão não é pedir perdão para os outros. Peça perdão para si mesmo, reconheça os teus enganos. Voltando à mensagem da Joana de Ângeles, que se chama Perdoa-te. Voltando a uma mensagem do irmão José, que a gente já trabalhou aqui, que se chama Perdoar-se. Então, não pedir perdão é ignorância deliberada, reconhece que está errado. Por quê? Porque vai ficar mais fácil quando nós nos atentarmos para o juiz, para a nossa consciência. Porque quando a gente reconhece, isso vira atitude. Ok? Aí ele continua. Criticar é direito de todos. Acrescentar maledicência é desvio de caráter. Criticar é direito de todos. Acrescentar maledicência é desvio de caráter. Todo mundo critica. Todo mundo critica. Depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada. No livro Sinal Verde tem um capítulo 36, está intitulado Temas da Crítica. Temas da Crítica. E ali ele vai falando várias situações. Olha, direito de todo mundo, você pode criticar. Mas quando você transforma a crítica em mentira, transforma a crítica em fofoca, isso é desvio de caráter. Desvio de caráter significa perturbação mental. Quando você começa a acrescentar. Gente, eu tenho uma amiga que ela trabalhava num jornal, não está lá mais. Ela fez uma matéria de um fato que ela assistiu. Ela fez a matéria. O diretor dela viu a matéria e falou com ela assim, vamos colocar isso. E ela falou assim, não, mas isso não estava no fato. Eu estava na cena que eu narrei aqui, no texto que ela escreveu. E aí ele falou assim, não, mas a gente precisa de acrescentar. Ela perguntou, mas por quê? Resposta dele, a gente precisa de dar uma ajudinha na história. Gente, eu não esqueci essa frase. Dar ajudinha na história? Os fatos que já estão aí já não são suficientemente reflexivos para o nosso estado íntimo? Os fatos que já existem. Desde perversidade à amorosidade.
Eu não preciso de somar coisas ao amor. Eu não preciso de somar coisas à perversidade. Eu não preciso. Os fatos que aí já existem já traz motivos relevantes para a nossa reflexão, independente de a gente estar somando ou diminuindo, retirando. Não precisa. Narra o fato. Eu preciso trazer o fato para. Traga o fato. Se a pessoa que está ouvindo acrescentar ou retirar, é uma questão íntima. Então, quando ele coloca para nós aqui, acrescentar maledicência, desvio de caráter. Para que acrescentar? E aí tem uma outra coisa. Nesse capítulo, Temas da Crítica, o André Luiz tem uma colocação ali que ele fala assim, basta apenas um martelo para destruir construções seculares. Olha, eu vou colocar aqui, basta apenas um martelo para destruir construções seculares. Imagina, eu vou colocar um martelo, lembram do instrumento? Vejam o instrumento como sendo a nossa língua. Às vezes a pessoa está fazendo uma construção secular no seu estado íntimo e às vezes uma fala pode jogar tudo no chão. Uma fala. Basta apenas um martelo para destruir construções seculares. Então, atentemo-nos para essa questão da crítica que o irmão José nos propõe. Vencer é consequência da luta. Aceitar a derrota é deserção voluntária. Vencer é consequência. Todo mundo que luta vence. Todo mundo. Às vezes, a gente fica esperando vitória, prêmios materiais. Não é isso, gente. Vencer é consequência da luta. Agora, desistir, essa atitude voluntária, é uma deserção da própria criatura. Aceitar a derrota é deserção voluntária. Aceitar a derrota é desistir. Deserção voluntária. Vou lembrar de Paulo, porque às vezes a gente, quando fala em vencer, a gente pensa assim, vencer financeiramente, vencer materialmente, vencer quando está numa relação tal, vencer. Muitas vezes aquela relação que você considera infrutífera é porque você não parou para pensar nela como uma relação que está frutificando reflexões e mudanças de conduta. Na sua cabeça ela é infrutífera porque os outros não elogiam, não valorizam, não tecem comentários saudáveis, positivos, nobres. Mas muitas vezes ela está te trazendo tantas reflexões, tantas mudanças, tantas construções, que ela é extremamente saudável, mas ela não vem construída em cima das aparências. Então, isso aí tem vitória. Agora, o que nós assistimos como derrota, desistir de lutar, é deserção voluntária, é a pessoa que quis. Aí eu volto, o que eu ia trazer para vocês, na referência de Paulo, quando ele conversa com o seu amigo Timóteo, e ele coloca no capítulo 4, no versículo 7, ele coloca para nós, combati o bom combate. Capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Olha, naquele momento ali, ele já estava falando da luta dele. Se para os romanos da época, ele perdeu, nós que acompanhamos o que aconteceu a partir do romance Paulo e Estevão, do encontro dele ser recebido, ele foi recebido por Jesus, por Estevão, que é a maior referência apostólica do cristianismo, que trabalha junto com Jesus, ele ser recebido por Ismael, por Estevão e por Abigail, que foi a quem ele mais dedicou, aliás, não foi mais não, a única pessoa que ele dedicou o vínculo afetivo dele e que o correspondeu, ele ser recebido por essas três, para o Império Romano, ele pode ter chegado como derrotado. Para a gente que foi viajando ao longo da história nas orientações do romance de Emmanuel, combati o bom combate. Venci a carreira e mantive a fé. Olha que coisa mais rica isso. E aí ele continua.
Sofrer tentações é inevitável. Gente, eu quero que vocês façam essa revisão no Obsessão Sonora e Visual, porque tem ligação com esse capítulo, né? Sofrer tentações é inevitável. Todo mundo é tentado. É tentado pelo dinheiro, é tentado pela argumentação do outro, é tentado pela maledicência, é tentado pela sexualidade, é tentado pelo pensamento negativo, é tentado por uma mesa farta. Todo mundo é tentado. É tentado quando assistem agressões na rua. Todo mundo é tentado. Sofrer tentações é inevitável. Não tem aquela pessoa que não passa por nenhum. Não tem. Tá? Por nenhuma tentação. Submeter-se a elas é do livre-arbítrio. Submeter-se às tentações é livre-arbítrio. Aí já é determinação da própria criatura. Se depois vocês tiverem oportunidade, dê uma lida na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando vai falar das leis morais, vai falar lei de liberdade. Leiam lá, com calma, disseca cada pergunta e resposta, tá? Porque a gente pode se submeter, mas tem riscos, tem custo. Sofrer tentação, todo mundo sofre. Ah, mas a gente pode se submeter, não falei com vocês? No início, quando eu coloquei que a gente ainda está com as pedras que Jesus falou lá atrás, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado, eu guardei minha pedra, não joguei no chão não. Tem muitos que jogaram fora e já melhoraram. A gente está aqui até hoje, que provavelmente se a gente estava ali, a gente guardou as pedras. A gente se submete à tentação? Sim, a gente se submete. Quantos séculos a gente vem se submetendo? Ser tentado é do humano, ser tentado. Mas aceitar a submissão da tentação é condição de livre-arbítrio, é cada um que o faz. Complicar-se é da experiência humana. Comprometer-se, de caso pensado, é tolice. Complicar-se é da nossa experiência. Sabe por que é da nossa experiência? Sempre nós temos, no mínimo, 2 caminhos. Sempre. Você está casado? Você pode escolher continuar casado ou separar. Você está numa empresa? Você pode escolher continuar na empresa ou pedir demissão. Você está com o seu carro e está com aperto financeiro? Você pode escolher continuar com o aperto ou vender seu carro e sair daquela dívida. Ah, mas eu saio de conforto, mas você pode escolher. Venha para um desconforto melhor e fica sem dívida ou continua no desconforto e mantém a dívida. Sempre nós temos 2 caminhos. Sempre. Numa discussão, você pode escolher silenciar e refazer-se, ou você colocar para fora tudo que você gostaria e lá na frente arrepender-se. Você pode escolher. Mas olha, por que ele fala aqui sobre a complicação? Comprometer-se de caso pensado é tolice. Complicar-se é da experiência humana. Por isso que eu estou dizendo, a gente pode escolher o que a gente quiser. É da experiência nossa, nós estamos na Terra. Mas permanecer no engano que a gente cometeu é tolice. Não te esqueças, se ninguém é obrigado ao mal que não quer, muito menos é constrangido ao bem que não deseja. Vou repetir. Não te esqueças. Se ninguém é obrigado ao mal que não quer, muito menos é constrangido ao bem que não deseja. Nós não somos obrigados nem uma coisa, nem outra. Nem o mal que a gente não deseja, nem o bem que a gente não quer fazer. Nós não somos obrigados. São as nossas escolhas. Eu costumo colocar, todas as escolhas aqui na Terra, todas as escolhas são difíceis. Ah, mas eu queria uma escolha fácil, assim, um caminho mais fácil. Gente, na Terra não tem. Tem não. Então, escolha o seu difícil. Ter administração financeira é difícil. Mas ficar endividado e tendo que esconder de pessoas também é difícil. Escolha o seu difícil. Comer e engordar e ficar pesado e adoecido é difícil. Mas conter-se na alimentação, se conter na gula, também é difícil. Escolha o seu difícil.
Ficar num relacionamento aparentemente transitório, porque eu estou colocando aparentemente, porque dependendo a gente pode caminhar outras estações, outras reencarnações naquele relacionamento. Depende. Mas ficar naquele relacionamento é difícil. Mas sair dele e começar uma vida sozinho, ou começar uma vida com aventuras, ou começar uma vida com excessos também é difícil. Escolha o seu difícil. Silenciar diante de uma agressão é difícil. Mas revidar numa agressão e assumir as consequências do revide também é difícil. Escolha o seu difícil. Então não tem o fácil. Não tem o fácil. Atentemo-nos para essas observações. Porque as escolhas são nossas. Repetindo o título que se chama Muito Menos. Muito menos. A gente pode se complicar muito menos. Depende da gente. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos, até breve. Se Deus quiser, fiquem com Ele.